Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um podcast do Falando às Claras. E hoje nós vamos tratar de comunicação e inteligência artificial. Será que a inteligência artificial, de fato, ela impacta a comunicação de alguma forma? E eu estava aqui pensando, conversando com a Agatha, com o Joey, que vai ser, já vou falar dele para vocês, que um dia desses, Letícia, minha filha, de 9 anos de idade, chegou lá em casa impressionada. Eu perguntei o que foi, Lê. E ela disse, não, mãe, fui na casa de uma amiga assistir um filme e esse filme ele não estava, né, na nossa lista. E a gente viu que não era um filme muito assistido. Mas depois que a gente assistiu, a Netflix colocou ele no top 10. Então, nós fizemos a tendência e por isso todas as outras crianças, né, vão assistir esse filme. E isso foi um ponto importante, né? E você vai fazer parte, né, do que a gente vai conversar aqui hoje, que é justamente como é que a inteligência artificial ela está dentro dessas plataformas, como ela está inserida, porque depois desse fato eu sentei com o Lê e fui explicar para ela o porquê que aquele filme foi pro top 10 e como é que chega lá. E até eu falei para ela, cuidado, Lê, porque muitas vezes são bolhas que a gente está dentro de bolhas sociais. E você está dentro dessa bolha social. Observe que o seu Netflix, como tem você de 9 anos e Lulu, que é a minha outra, né, de 5 aninhos, tem indicações que são realmente diferentes. Aí ela disse, é mesmo, mãe, você tem razão, tem um monte de coisa que eu não gosto ali. Aí eu falei, que bom, porque aí é uma chance que você tem de conhecer outras realidades. Mas isso é um pouco do que a gente vai falar. Boa tarde a todos. Gente, prazer estar aqui com o Joey, com Clara. E o episódio traz uma provocação, né? Inteligência artificial, ela instiga, deixa todo mundo curioso, mas assusta também. Será que a IA vai substituir a inteligência humana? Qual é o tempo de vida que nós humanos temos até ser tudo tomado pelas máquinas? E aí, Joey? E para essa fala, né, eu tô aqui com um cara que eu conheci há alguns anos atrás. Eu não conheci Joey da agora, tem outros carnavais, né, de outros carnavais. Ele que ficou famoso por fazer gravações em celular, um cineasta. Mas eu não quero nem falar de você, Joey, porque aqui no episódio é assim. Quem é Marcolino Joey? Eu só chamo de Joey, né? Mas quem é Marcolino Joey na fila do pão? Meu Deus, na fila do pão é aquele que com certeza vai ficar agoniado porque a pessoa da frente tá escolhendo muito o que é que vai levar, sendo que só tem pão ali. Mas eu gosto, me chama de Joey, mais baratinho, pequenininho. Eu sou um cara que principalmente é muito curioso. E isso fez com que eu, durante a minha trajetória, principalmente profissional, para além de seguir tendências, eu resolvi antecipar algumas delas. Então, isso aconteceu quando, ainda na universidade, no curso de cinema, eu já comecei a criar conteúdos com dispositivos móveis. Vou usar esse termo porque, em 2009, os smartphones estavam longe de serem smarts, né? Tanto de processamento quanto de câmera. Então, ali eu comecei a experimentar, depois eu montei um festival de filmes com celular, 2011, meu Deus, parece há muito tempo atrás. Em seguida, a primeira produtora de filmes para a internet do estado, isso em 2013, até chegar no cinema de bolso, né, 2016, da galera. E em 2017, 2018, eu comecei a pesquisar o que era essa inteligência artificial generativa. Começava a chegar os chatbots, etc., principalmente para utilizar no meu dia a dia, tanto para lidar com equipes de forma remota, quanto para facilitar o meu trabalho, porque é onde eu digo em todo lugar, eu quero cada vez mais trabalhar menos. Meu sonho é me aposentar e excluir o WhatsApp do meu celular. Então, eu uso inteligência artificial para ficar menos produtivo. Parece algo, como é que eu posso dizer? Um contrassenso. Um paradoxo. Mas por quê? Porque a ânsia de você produzir cada vez mais, na verdade, só cria o ruído que a gente vê nas redes sociais, entendeu? Essa necessidade de estar produzindo. Não, eu quero produzir menos. Eu quero trabalhar melhor para poder me dedicar ao que realmente importa. Minha família, minha cachorrinha. E também fazer nada, porque eu acredito que a gente veio ao mundo para desfrutar dele.
Muito bom, Joy. E acho que dentro do que você disse, essa questão da produtividade, essa ansiedade, recentemente, numa das suas postagens, você trouxe exatamente esse questionamento, mas também essa provocação. Por que a inteligência artificial está gerando essa ansiedade nas pessoas? E eu também estudo muito, né, dou aula no doutorado na área de inteligência artificial. E tenho feito essas reflexões. Eu queria escutar de você. Eu acho que esse foi um tema que você trouxe, né, como uma provocação. E tem ligação direta, né, com a comunicação, porque é a vida humana que está aí, né, envolvida. Por que gera tanta ansiedade? Veja só, é importante a gente fazer um recorte aqui. Boa parte, quando a gente falar sobre inteligência artificial, estamos falando sobre inteligência artificial generativa, ou seja, essa que a gente consegue acessar através de comandos que são chamados de prompts, e com isso ela gera texto, imagem, vídeo, etc, ok? Porque também existe inteligência artificial, que é a parte, como a gente diz, a base, né? Tem muito mais a ver com machine learning, vai por outro caminho. Gera ansiedade pelo seguinte, eu acredito que a performance, o culto à performance virou uma nova religião. Uma necessidade muito grande de você mostrar que está fazendo. E li recentemente um estudo que mostra que essa geração mais nova, a gente, né, o Millennial e a geração Z, tá levando esse culto à performance para o autocuidado. Então, esse estouro de clubes de corrida, o tá pago na academia, o Mojaro, etc., é esse lance de que, cara, o sistema é uma merda, talvez o meu trabalho não faça sentido. Onde é que eu vou encontrar sentido? A galera tá buscando um autocuidado, que era algo que a gente buscava, né? Veja, nós tivemos o período do burnout, que a galera trabalhava pra caramba e se acabava, e hoje a pessoa tá performando saúde. Não sei se você sabe, existe tem um aplicativo Strava. Sim, a gente Strava, a gente usa. Com certeza. Ele virou comunidade, tem gente que você encontra emprego, namorada, etc. E você pode, inclusive, postar. A galera tá postando lá sem ir. Não, isso eu não sabia. Não faz exercício, posta, porque é fundamental você performar saúde. Então, a inteligência artificial nesse bojo, ela faz o seguinte: como o treinamento da máquina ela foi feita para continuar, que a gente continue usando. Quanto mais a gente usa, mais contexto, mais dados nós damos a ela. Porque, reparem numa coisa, quem trabalha com marketing digital percebe o seguinte: a última barreira de dados que a gente não conseguia acessar das pessoas eram os pensamentos. Porque quando eu chego aqui no estúdio e faço um story e coloco a localização, eu estou cedendo um dado de geolocalização. Quando eu clico no curtir uma coisa, tudo isso vai me dando parâmetros que constrói o meu perfil na rede. Joia. Mas ela não sabe o que eu estou pensando. Agora sabe. Porque as pessoas realmente estão dizendo o que estão pensando para as inteligências. E por que ele faz isso? Porque ela se comporta, ela mimetiza o comportamento humano através de conversas. Entende? Por isso que eu trouxe aqui flashcards, né, pra gente falar. Mas quando você trouxe na sua introdução de que, meu Deus, vai substituir os humanos, é religião. No sentido de fé, sabe? De que querem que a gente acredite nisso, mas é só marketing. Essa ideia de que a inteligência artificial vai necessariamente substituir a maioria das profissões é só marketing. Só cultura do pânico. É só isso. Porque nos deixa acuado. É a cultura do medo mesmo, exato, né? Exato, isso porque mesmo. Veja, se eu pego e digo pra você, olha, a sua profissão de advogado, cara, daqui a 5 anos, geralmente é só 5 anos, né, que eles dão. Daqui a 5 anos vai acabar. Você entra em pânico. Porque repare, nós que somos 30 a mais, somos a última geração para a internet. Ou seja, nós vivemos um mundo onde a internet não existia, ok? Sim. E nós fomos, acredito que, como nenhuma experiência individual, né? Vocês também passaram pelo crivo geracional de faça uma boa faculdade, arranja um emprego, tem que se manter o máximo nesse emprego para não sujar a carteira. Com certeza. Ou vai empreender, você vai montar o seu escritório e você vai viver disso. Quem sabe, se você tiver outras ambições, você pode tentar. Vou aqui falar especificamente sobre a área de direito. Você pode tentar um curso para ser juiz, promotor, mas ainda assim, você vai passar 10, 20, 30 anos fazendo isso. Aí, de repente, não mais que de repente, diz, olha, não vai mais precisar ter advogado. Não vai mais precisar ter psicólogo. Analista? Não. Um agente de IA vai fazer isso. Hoje nós usamos um sistema que se chama SaaS, que é Service as a Software, ok?
Que é o seguinte, a gente pega e acessa o nosso trabalho, a gente faz principalmente através de programas e coisas que estão na nuvem, onde o nosso trabalho tem a ver diretamente com interagir com interfaces. Existem teorias que a gente brevemente vai mudar para o Software as a Service, ou seja, ao invés de eu pegar e, eu vou agora planejar a minha próxima viagem de turismo. Qual é o trabalho hoje? É você pesquisar, não é isso? Quem sabe buscar uma operadora de turismo para aquele trabalho. Não é isso? Não existe mais. Não, você vai ter um agente onde você vai dizer, eu quero passar 4 dias em tal lugar. Não só isso, Clara. Ele vai comprar as passagens para você. Sim, vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo. Você percebe a cadeia de funções que não faz mais sentido existir, porém, ao mesmo tempo, não é algo simples. Vários estudos recentes, principalmente da IBM, do MIT, têm mostrado que a produtividade das empresas que estão simplesmente trocando funcionários humanos por agentes de IA tem caído. Porque, na verdade, não é simplesmente eu quero conhecer Punta Cana em setembro. Entende? A relação humana de gente que foi, de dizer, olha, vai por aqui, vai por lá. Por mais que alguém que está agora nos assistindo nos comentários colocou, não, mas o agente vai conseguir fazer isso, né? Ele vai ver os dados de todo mundo que falou sobre Punta Cana. Não é a mesma coisa. Só que isso nos faz pensar o seguinte, como a gente vive no sistema capitalista, a tendência é de precarização do trabalho. Em breve, eu acredito, e aqui exercício de futurologia, tá? Mas como eu falei, eu gosto de antecipar tendências. A gente em breve vai ver 2 tipos de internet. O acesso à internet gratuito, que hoje é isso, né? Você não paga uma tarifa para poder acessar a internet. Lembrando que a internet não é só as redes sociais, tá? Apesar de que pra maioria... quem é mais novo acha que a internet toda são as redes sociais. Hoje você não paga. E existe uma teoria de que em breve mais de 90% do conteúdo online será de robôs. Ou seja, você pega um texto gerado por um robô que vai ser lido por um robô. Isso é um conteúdo genérico, estéreo, ruim, de baixa qualidade, com muitos anúncios. E vai ter uma internet premium, paga. Humana. Com curadoria humana. Aonde é que está a curadoria humana hoje? Está em grupos de WhatsApp, de curadoria, por exemplo, de livros, clubes de corrida. Clubes de livros. Exato. Parece que quem está trabalhando com serviços está precisando aprimorar mais a qualidade do serviço para oferecer experiência. E quando você está trabalhando com a inteligência artificial, você tem aquela coisa automática. Mas quando você vai buscar serviços e paga mais caro por esse serviço, você só faz isso quando tem um valor agregado de a pessoa tem um cheiro no ambiente, a pessoa vai fazer um pós-venda. Então, um cuidado mínimo passou a ser adotado para o que era básico, para tentar oferecer algo diferente do artificial. A gente está entrando numa nova fase da ditadura do consumidor. Você acabou de descrever a última propaganda do Airbnb. Que agora tem uma parte lá que você busca por experiências. Então você vai no Coliseu, não é isso? Só que a inteligência artificial, ela é uma máquina que só prevê a próxima palavra com base em dados. É só isso. É só estatística. Não há pensamento ali. Exatamente. E quando você fala sobre experiência... Gente, isso é o básico de uma venda consultiva. Não é de agora. Joey, mas vai ter que fazer isso mais? Vai. Só que, veja, eu tenho um negócio e, por exemplo, eu trabalho com atendimento ao público. Eu não posso tirar a vendedora. Porque cada vez mais as pessoas vão querer menos fast shopping, ou seja, a roupa que tanto faz, né? Porque essa ideia... Até tem um meme que eu acho maravilhoso na internet, que diz assim, eu sou latina demais pra ser clean girl. de gostar de saber de onde veio aquilo, desse toque pessoal, não é verdade? Só que eu tenho um negócio. Foi o que a gente conversou nos bastidores. Qual é o principal custo de uma empresa? É folha. É folha. Então, sempre o empresário está flertando com a possibilidade de se alguém dizer assim, rapaz, se você colocar um robô, ele vai fazer o trabalho dessa pessoa muito mais rápido. E veja, não é um problema em vários momentos. Porque se um robô resolver o seu problema, dane-se se foi um robô. Exemplo, uma conta de água que veio com valor errado. Se você conseguir resolver isso com um bot, dane-se, concorda? Sim. Então, para esse tipo de serviço, não vai mais precisar de humanos mesmo, não.
Agora, nem todos vai virar uma venda consultiva. Ou ainda, vamos lá. Hoje, o que difere o seu trabalho hoje? E por que eu deveria buscar o seu escritório e não de outra pessoa? Outro advogado que teve uma formação parecida, que tem um escritório de mesmo nível. O quê? Advocacia humanizada? Aí você vai dizer humanizado? Mas lembra, de novo, eu estou me vendo na década dos anos 2000 em um congresso de vendas onde alguém está em cima do palco dizendo você tem que humanizar a sua venda. Isso é óbvio, mas todo mundo faz isso. Isso não é diferencial. Isso não é diferencial. O que é? Porque a inteligência artificial ela faz o seguinte, beleza, o trabalho medíocre, o copia e cola, já era. A IA faz. Ela faz outra coisa, ela dá acesso. Agora repare, você quer um tipo de cliente que a única coisa que ele quer de você é que você consulte uma lei para ver se ele tem direito a alguma coisa? Pois eu quero. Então, na verdade, o que eu percebo é o seguinte, boa parte dos profissionais liberais que trabalham com prestação de serviço, eles vão nichar ainda mais o seu produto e os seus clientes, utilizando a inteligência artificial para poder eliminar o trabalho burro, o trabalho repetitivo, para se tornar mais competitivo, porque usar IA vai ser a base. É como você saber utilizar o Google Docs ou o Office para poder escrever esse texto. Imagine, você consegue imaginar hoje um profissional dizendo assim, não, nosso diferencial é que eu consigo redigir. Todo mundo faz isso. IA vai ser a mesma coisa, vai ser básico. E aí sim, eu posso dizer, quem se apegar a dizer, não, eu não utilizo inteligência artificial, vai ter que fazer um reposicionamento, um rebrand, e dizer, fazemos advocacia com o coração na unha, mas aqui a gente vai ver a lei assim, assim, assado. Ok, para alguns clientes isso faz sentido. Eu posso agora extrapolar esse exemplo para o ramo, por exemplo, do audiovisual. Com o Google VO3, que a mais recente atualização do gerador de vídeos do Google, ele agora consegue gerar uma imagem hiperrealista com áudio e tal. Aí o que as pessoas de primeira mão disseram? Acabou a produtora, para que eu vou contratar? Mas não é assim. Não, vai. Mas para quem? Para que tipo de cliente quer um vídeo feito daquele jeito e tal? Tem gente para isso. É o que você quer. Por isso que eu falei, cara, se o seu trabalho hoje como designer, eu vou falar muito disso porque é minha área de comunicação, designer, produtor de vídeo, se o seu trabalho hoje é oferecer um pacote do Canva, mas eu vou fazer, porém, e agora eu vou dar um exemplo de quem está no mercado. No fundo, o cliente não vai querer fazer. No fundo, ele não vai chegar, porque é contraproducente. Quem é dono de um pequeno negócio, ele tem que cada vez mais tentar sair do operacional. Então ele quer o quê? Ele quer que alguém faça pelo menor custo possível. Claro. Ele não vai pegar e vai... não vou mais contratar o seu serviço de R$300 fazer um plano porque eu vou conseguir fazer. Ele não vai, porque, de novo, é religião. Vende a ideia de que com prompt simples você tem um resultado incrível. É mentira. O primeiro resultado nunca é bom, você precisa refinar, você precisa ter repertório. Eu quero... Como é que você vai pegar e dizer, eu quero uma imagem com uma lente de 50mm que tem... A pessoa não sabe. Entende? Então, tem muito enxame, vou usar bem termos daqui. É muita zoada, é muito enxame de uma galera que, na verdade, tá vendendo medo para poder colher, sabe o quê? Sua grana através de curso rápido, de prompt, etc. É só gato mexe, é só migué. Eu vejo, assim, Joey, que, por exemplo, na advocacia, e como em outras áreas também, penso que na sua também, o que a gente vende de melhor, eu uso muito a inteligência artificial, uso muito. Eu fiz uma reunião hoje à tarde com a equipe da área empresarial e foi basicamente a gente, olha, o que foi feito? O relatório, quem fez? A inteligência artificial. A gente ia pontuando a parte estratégica e tudo, a parte de braçal, foi a IA que fez pra gente. Sim. E a gente vai entregar pro nosso cliente. O que eu acho que a gente tem de diferencial e que a gente pode vender o diferencial? A estratégia. Como você tinha pontuado, a estratégia e a autenticidade. Eu acho que isso vai fazer o diferencial dos profissionais. Então, quem é autêntico? Quem é que tá na linha de frente? Quem é que tá vendo também? Por exemplo, já várias vezes a gente cobrou o preço e o cliente disse assim, tá muito fora do mercado. A gente, ok. Procure quem está dentro da sua realidade. Perfeito. E o cliente volta. Mas o cliente voltou por quê?
Porque ele entendeu que existia uma estratégia ali por trás. Ele entendeu que não ia ser um serviço que simplesmente a gente ia utilizar, né, uma inteligência artificial para fazer determinado tipo de pesquisa ou determinado tipo, né? Não, a gente sabe o que está fazendo, a forma de condução, né? Então, eu penso que a comunicação também, aí, ela tem, né, tem essa questão muito clara, né? Porque entre prompt, né, e a performance, a gente tem aí quase que uma relação que pode dar camadas para a comunicação. Sim. E o desafio é justamente a autenticidade. Eu até escrevi sobre isso para trazer para cá. Veja, a inteligência artificial ela pode ajudar a revisar contrato, prever decisões, encontrar jurisprudência, pode tudo isso. Mas interpretar contexto, argumentar uma tese, construir com ética... Não faz. É boa advocacia. Por isso que eu disse que é o trabalho burro. Veja, você tem que fazer o relatório. Você tem que encontrar... Meninas, pensem. Quanto tempo vocês passaram buscando jurisprudência na internet? Sim. Isso vai ser reduzido a minutos. Deixar fazer segundos. Lá e fazer outra coisa, que é justamente o que eu vou fazer com isso. Mas tem uma coisa interessante. O buscar a jurisprudência e não encontrar também oferece pra gente um repertório que a IA não consegue entender. Porque não encontrar mostra que tem pouca decisão daquele assunto. A IA só vai lhe dar... Sabe o que ela vai fazer? O referencial da decisão. Não, ela vai inventar. Que é pior. Que é pior. Ela precisa dar um resultado. Sim. E ela... foi criada para ser condescendente. Ela não pode desagradar. E você percebe como isso é perigoso para as relações? Com certeza. Agora eu tô falando com juventude. Agora, até com pessoas mais velhas. Veja, eu hoje só tenho um vídeo falando que quem não responde rápido no WhatsApp parece que não tá presente. E que a pergunta que abre o vídeo é assim: quem te amaria se você deixasse de ser útil? Uhum. Porque responder rápido no WhatsApp tem a ver com você vincular essa resposta a ter valor. Percebe? Foi o que foi criado, pelo menos. A gente estava falando sobre inteligência artificial e ansiedade. O WhatsApp e ansiedade tá ligado diretamente. Total, porque... E aí eu vou dizer... Pode parecer pedante, mas eu vou falar assim mesmo. A gente usa errado o WhatsApp. Principalmente no trabalho. Sim. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação assíncrona. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pego e mando uma mensagem para você, dizendo, olha, estarei às 3 horas da tarde, às 5 horas no coisa. Eu não preciso que você me responda naquela hora. Mas a notificação, o costume, a cultura é de que precisa responder. Não importa o que aconteça. E como esse device está conosco, né? O tempo todo, e tem pessoas, inclusive tem estudos nos Estados Unidos mostrando que tem pessoas que ficam com síndrome de pânico quando ficam eles chamam 7 feet, né? 7 pés de distância, a pessoa fica agoniada. Pare, você que está assistindo agora. Se você ficar 10 minutos sem o seu celular perto, fica desesperado. Quando suspenderam o WhatsApp, você não lembra? Desesperado. Eu fiquei feliz da vida. Então, eu tô nessa perspectiva. Meu sonho é me aposentar e excluir o WhatsApp. A gente usa errado, por quê? Porque é uma máquina de gerar agonia. A tendência das pessoas quando estão no trabalho é montar um grupo. E grupos de WhatsApp, no trabalho, devem servir só para uma coisa. Ali você fazer uma comunicação que todos precisam saber naquele momento. E pronto. E só. E ponto. Então, por exemplo, e-mail que não morreu. Pois é. Ligação, é mais interessante. Ligação. Joy, eu falo isso assim, porque as pessoas... porque, tudo bem, né? A gente eu tô com 40 anos já. Mas eu digo, voltem a ligar. Se for urgente, ligue. Porque assim, a gente não tem que estar 100% disponível todo tempo. Sim, não, então tem outra coisa. Você trabalha com criminal, não, né? Criminal. Você tudo bem, a questão da urgência. Não, a questão da urgência. Tem urgência, porque tem urgência, como médico. Eu digo isso pra minhas equipes. Eu falo, a gente não é do SAMU. Mas é como chega urgente, o carro não saiu. Ninguém vai morrer por causa disso. Agora, o médico precisa atender. No meu caso, para você preso. Do contrário, não. Então, veja, quando eu tava me referindo ao seguinte: se eu, quando converso com o chatbot, ele sempre me atende rápido, ele me entende, eu vou querer espelhar isso nas relações humanas e não vai acontecer, porque as pessoas são complexas. Então, a tendência é eu não querer me relacionar com pessoas. Isso.
isso recrudesce as relações. Aí eu tô pensando mesmo na juventude e como... veja, o modelo de negócio dessas ferramentas de inteligência artificial é muito filada, é muito danado. Por quê? Basicamente é o seguinte, a matéria-prima é gratuita. Não existe almoço grátis. Existe, eu não sou Friedman, não. Mas veja, se não tem preço, a mercadoria é você, é o que se diz. Pronto, ok. Almoço grátis nessa perspectiva, sim. Não no lance de, meu Deus, não é pago, não. Eu digo o seguinte, me perdi rapidamente. Você estava falando com a juventude, porque você estava dizendo justamente isso. Que como as relações... Matéria-prima é gratuita em que sentido? Os modelos de linguagem são treinados com informações que eles não pagaram para usar. Sim. É nesse sentido que eu estou falando. É gratuita nesse sentido. Não, é roubo. Simplesmente roubo. E ele disponibiliza da forma mais simples possível, quase didática, quase lúdica, para que qualquer pessoa utilize. Isso. No modelo do freemium, ou seja, até X créditos você usa gratuitamente. E esse uso você está realimentando. É win-win. É 100% de lucro. 100% de lucro. E depois, entende? Isso mesmo. E ainda por cima, não querem ser regulados. Por quê? Honestamente, nós, enquanto sociedade, nós não precisamos de uma ferramenta de inteligência artificial que seja capaz de produzir vídeos hiperrealistas. A gente não precisa que uma criança de seus 10 anos de idade seja capaz de produzir um vídeo hoje, da forma mais simples do mundo, onde ele coloque a fotinha da amiguinha dele no corpo de uma mulher nua, por exemplo. Pois é. E hoje, sob o pretexto da inovação, sob o pretexto exatamente isso, né? Veja, esse é um episódio sobre inteligência artificial. Por quê? Porque é o hype. Só que o hype, nesse caso, é burro. E, em certa medida, perigoso e criminoso. Porque é isso, é você pegar, abrir a caixa de Pandora e depois dizer o seguinte, não, eu só coloquei. É que nem aquela analogia da arma. A arma não mata ninguém, são as pessoas que amam. Isso é hipócrita, isso é escroto. E a gente, como a gente vem conversando off, meu Deus, vai ser desesperador a eleição ano que vem. Porque, de novo, a gente não precisa disso. A gente não precisava que uma ferramenta como essa, por exemplo, fosse disponibilizada ao público. Tinha que ser algo realmente, vamos lá, editores de vídeo, produtores que têm, de fato, isso adianta pra caramba a vida. Mas se qualquer pessoa pode... Não tem sentido. Joey, você tá aí querendo censurar, você tá aí querendo fazer com que a gente não avance, blá, blá, blá. Sim, nesse caso estou. A gente não precisa. Joey, meu Deus, com o ChatGPT a nossa vida consegue fazer os trabalhos mais rápidos. Gente, a gente não trabalhava antes. A gente não sabia fazer o nosso trabalho. O trabalho era lento. Aí eu volto para a questão do início da nossa conversa. Ser mais rápido para quê? Hoje, esse sistema já é capaz de alimentar todas as pessoas do mundo 2 vezes. Mas a gente não alimenta. O problema não é porque produz menos ou não produz com mais produtividade, com perdão da redundância. É uma escolha, né? Percebe que, no meu ponto de vista, o debate está mal localizado. Então, Joey, então você não usa? Você demoniza? Não. Eu uso, mas eu faço uma reflexão crítica sobre isso. Sobre o meu uso, até porque em algum momento dessa conversa a gente vai ter que falar sobre inteligência artificial e água, né? Os desafios éticos, eles são, assim, muito evidentes. Não à toa que quando a União Europeia começa a regular a inteligência artificial, ela diz lá, verificação de níveis de risco. Se o risco ele for um risco inaceitável para a sociedade, não tem IA aqui. Não tem. E assim, é simples assim, não tem conversa, porque se o risco é inaceitável, não se fala de inteligência artificial na União Europeia. E veja, é o que deveria ser. Recentemente, eu até dando uma palestra, falei desse caso, a gente acompanha, né, os termos de uso, quem lê, né, obviamente, os termos de uso do Google, os termos de uso, né, do Meta, enfim. E a gente viu um recrudescimento, por exemplo, em termos de
deveres dessas plataformas em relação aos nossos direitos humanos, por exemplo, né? Porque o Google diz, olha, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade em relação ao que se diz e ao que se utiliza, né, na internet. Então, eu posso cometer uma discriminação, atos homofóbicos, atos transfóbicos. Eu vou retirar da minha política, né? Enfim, e não vou condicionar isso, não vou remover esse conteúdo. Como assim? Veja, eles não podem fazer esse tipo de conduta, por quê? Porque as empresas, elas também têm deveres humanos que precisam ser respeitados. E elas não veem dessa forma. Aqui no Brasil, né, Joey? E por que não vê dessa forma? Aqui no Brasil, porque, lógico, porque eles ganham muito mais. O modelo de negócio deles, ele é retroalimentado através daí. E eu vou colocar mais uma camada. Isso tem a ver com uma questão filosófica e política. Da onde são as principais Big Techs? São de qual país? Estados Unidos. Perfeito. Que tem uma visão da liberdade de expressão muito peculiar. Lá é possível hate speech. São empresas locais que agem globalmente e acreditam que são inimputáveis. Entende? Então, essa premissa que você colocou, não, os direitos das pessoas não faz sentido para eles, porque a liberdade de expressão está acima de tudo. Então, dane-se as leis nacionais, dane-se a soberania dos países, dane-se a Declaração dos Direitos do Homem, dane-se, como você falou, não importa, eu vou pegar e vou lucrar cada vez mais com os dados que você nos dá, porque, em tese, de novo, é religião, velho. É religião junto com estrutura, né? Nesse caso agora. Você só existe no mundo se você estiver conectado a isso. Estamos nesse momento no momento do capitalismo que alguns pensadores chamam de economia de plataforma. Ou seja, você para ter um emprego basta você se vincular a um app e você tem um emprego, por mais precarizado que seja. E aí não tem como a gente não falar de ideologia. E acho interessante, quem estiver assistindo e achar que, meu Deus, ele fala de ideologia, não tem ideologia. É muito bobo, me perdoe. Todos temos, todos somos movidos por uma ideologia. Mas veja, a ideologia, por quê? Porque vende-se a ideia pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação, e a gente reproduz isso sem pensar, de que na verdade essas pessoas são empreendedores. E não são. São trabalhadores precarizados, entendeu? Quase escravizados. Um cara que tá 14 horas por dia de bicicleta, chuva e sol. Contemporânea, Uma coisa. Então, você não é empreendedor, meu brother. Você não é empreendedor. Só que aí o que é que a gente vê? Você falou das suas filhas, né? Meu guri tem 15 anos. Ele, se você olhar o que ele assiste no YouTube, entre um vídeo de piada e outro, sempre surge uma demonização da CLT. Vira e mexe, surge uma glamorização da figura do influencer. De repente você vai abrir um canal no YouTube e você vai ficar milionário. Gente, isso é mentira. Pura e simplesmente. E a gente fica comendo esse H. Entendeu? Então, você falou sobre isso, eu ia comentar lá na frente do custo invisível, né? Até coloquei aqui, o custo invisível da IA, que é ambiental e social. Esse é o custo social. É total. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de... Eu vou usar esse termo, é pesado, mas é esse. De desmascarar esses gato-mestres que estão falando sobre inteligência artificial apenas sobre a perspectiva do olha que incrível que isso pode fazer, sabe? De novo, como se estivesse abrindo uma caixa de Pandora, como se fosse um grande ilusionista, só dizendo, nossa, Clara, você agora vai poder fazer um vídeo assim. Aí, de novo, eu vou lhe perguntar, pra quê? Principalmente o seguinte, veja, eu enquanto mentor e professor de inteligência artificial e produtividade lá no sul do país, junto à 9 Performance, eu faço mentoria de 4 horas, onde eu apresento ferramentas de inteligência artificial para empresários, certo? Qual é o objetivo? Que eles consigam trabalhar melhor utilizando as ferramentas desse processo, concorda? Só que, na maioria das vezes, como o colega falou ali, eles querem o seguinte, me dá um prompt, me dá uma solução fácil, me dá um atalho, principalmente, peraí, esse agente faz o trabalho dessas 3 pessoas, eu vou demitir as 3. Então, no fim das contas, essas pessoas se transformam em agentes de precarização. A nova revolução industrial sob uma... É exatamente isso. Só que a diferença é que não está automatizando o trabalho braçal. Está automatizando o trabalho intelectual. Esse é o problema. E aí eu sempre faço a analogia do cobrador de ônibus. Disseram que, não, nós vamos tirar o cobrador de ônibus porque se tem dinheiro no ônibus
isso é o que faz com que Tenha seja um atrativo para ter a furtos, criminalidade, tal. o furto. Então não vou ter mais. Vamos fazer tudo com cartão, inclusive aqui em Aracaju, você não paga, não chega com dinheiro, você não faz um Pix, você não paga com dinheiro para andar de ônibus. E aí só tem o diabo do motorista. Pobre do motorista virou diabo. Ele levantou. Me perdoe, é força de expressão. O nobre trabalhador rodoviário. E isso pra mim é muito caro, porque eu fui do movimento Passe Livre. Pois é. E aí disseram o seguinte: não, pô, o cobrador ele vai ser reorganizado dentro da empresa, ele vai assumir um papel administrativo. A gente foi demitido. Aí você acha que do dia pra noite, essa massa de jovens que hoje estão no iFood da vida, etc., do dia pra noite eles vão virar programadores? Do dia pra noite eles vão se transformar em profissionais liberais que vão oferecer serviço? Pra quem? E de novo, eu vou falar mal do capitalismo, não tem pra onde correr. Estamos em crise, né? De novo. Pois é. Por isso, e inclusive o capitalismo, quando ele entra em crise, ele flerta com o fascismo. Isso é histórico. Mas, especialmente no momento de crise, por quê? O trabalhador, no sistema capitalista, ele tem que ser o quê? Consumidor. Só que se o poder de compra do trabalhador diminui, ele não consome. Percebe? Então isso faz o quê? Com que cada vez menos coisas sejam vendidas e tal. Porém, dane-se para quem hoje não produz nada e vive somente de renda. E aí não tem como não conectar com o debate do momento. Que é a questão. Que é a taxação de bilionários, entende? Veja como tá tudo interligado. Sim. Vende-se a ideia, por isso que eu até comentei em off, que eu vim assim, aceso. E eu porque comentei isso lendo... hoje de manhã, falando com a Agatha. Eu falei, gente, assim, é tão... Eu queria... Você não quer não ganhar 2 milhões, 3 milhões Sim, e pagar sim. uma porcentagem em cima disso? 10% Exatamente. em cima disso? Exatamente. Veja. Exatamente. Entendi. Na Assim, verdade, bilionários querem. Eu nunca soube pronunciar o nome dele. Warren Buffett. Buffett. Warren Ele Buffett. diz claramente, me taxe. Preciso devolver. Eu acho que isso tem a ver também, sabe com o quê? Eles estão lembrando da Revolução Francesa. Estão querendo oferecer alguns anéis para não perder os dedos, porque vai ficar insustentável. Mas chega um momento em que a galera diz assim, velho... Por isso que o Nicoleles fala de tecno-feudalismo. Esses donos de Big Techs, eles realmente acreditam que são oráculos, são visionários, estão acima dos humanos e que, não, tudo bem, substituir todo mundo, sabe? E essas pessoas, dane-se, cara. Alguns até dizem, não, a gente vai ter que falar de renda básica universal. Por quê? Porque as pessoas, em algum momento, não vão dizer assim, cara, é sério que a vida vai ser isso, enquanto a gente tá aqui passando fome, tem uma família que tem uma menina, uma criança que a bolsa dela custa 15 mil reais. Isso é muito sério e assim Entendeu? E assim são questões que precisam ser debatidas mesmo. Assim, o debate da renda universal já existe, né, na Europa também. A gente volta para a Europa, infelizmente, porque eu digo porque somos latinos, né? Então o ideal seria ter o recorte, né? Alguma discussão aqui. Né? Exatamente, mas assim a gente está sempre atrás. Somos um continente sem pernas, pero que camina. Né? Exatamente. Então assim a gente fica sempre atrás, mas a realidade é que esse tipo de discussão a gente vai ter que enfrentar em algum momento, porque senão a sociedade ela vai se colapsar. Já está entrando em colapso. Vai chegar aqui depois, né? Geralmente essas mudanças acontecem no centro do capitalismo, vem para América Latina os grandes centros e depois chega aqui no Nordeste, principalmente como marolinha, né? E como grande revolução, meu Deus, como inovação. Vai ficar insustentável. Mas antes de... Já ouviu falar aquela história de que antes de clarear fica muito escuro? É o que está acontecendo. Ano que vem, e aí me perdoe, gente, eu vou ter que falar, em alguns momentos eu vou ter que falar sobre política, tá? Ano que vem, a tendência, por exemplo, no Brasil, é da extrema-direita tentar ocupar o Senado numa perspectiva de pressionar o judiciário. Tanto faz o executivo. Isso vai acontecer no mundo todo. Como eu falei. Já está sendo, né? Como eu falei, o capitalismo, quando está em crise, ele flerta com o fascismo. Por quê? Porque a ideia é sufocar. Qual é a grande diferença? E como diz um podcast que eu escuto bastante chamado Medo e Delírio em Brasília, vivemos uma quadra miserável da história. A gente, no nosso momento, isso tudo misturado com robôs que fazem vídeos hiperrealistas, entende? Então, o direito como vocês estudaram, como vocês fizeram até alguns anos, ele vai mudar completamente. Sim. Porque cada vez mais teremos jurisprudências a partir de uso de robôs. Existe um debate nos Estados Unidos de que
Inteligência artificial tem direitos. Como lidar com isso? Com pessoas que realmente se relacionam com o GPT. Como é que fala o debate sobre herança? Sobre divisão de bens com IA? Você está exagerando. Vivemos tempos malucos. E não é surrealismo. O Gabriel Garcia Marques, ele... Como é o nome do tipo de literatura que ele faz? Fantástica. Esqueci agora o nome. Essa literatura fantástica que tem muito aqui na América Latina, a gente está vivendo isso agora, entendeu? Uma distopia absurda. E aí você diz, Joey, você está sendo alarmista. Cara, nesse caso, eu gostaria que as pessoas prestassem atenção. Sobretudo a classe trabalhadora. Porque, de novo, a gente está vendo os donos do poder, a galera que manda, apresentando novamente ferramentas para ferrar com os trabalhadores, e a gente não está se reunindo para poder fazer frente a isso. A renda básica universal, assim como todos os direitos trabalhistas, não virá de bom grado. Não, mas veja, Joey, assim, eu entendo sua perspectiva, mas o que me causa, assim, preocupação, e ainda é uma preocupação real, porque somos professoras, tanto eu como a Agatha, é que até no ambiente universitário a gente não está trazendo essa visão, né, para os nossos estudantes, assim, de uma maneira geral. Lógico, nós podemos fazer a diferença em sala de aula, fazemos a diferença em sala de aula, né? Por exemplo, lá no mestrado a gente consegue discutir, no doutorado a gente consegue discutir uma análise mais crítica, mas o que eu tenho visto em termos de educação, em termos de ensino, é uma reprodução de conteúdos sem uma perspectiva crítica. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou transformar se eu não tiver educação? Então, a gente volta para a educação bancária tão criticada por Paulo Freire, tão criticada, e deixa de ter o olhar empático, deixa de ter o olhar horizontal que deve existir dentro de um cenário de educação, para uma educação que seja realmente bancária, de produtividade, de resultado. Você perguntar por que Ivo viu a uva, né? Mas você percebe que isso é projeto. Claro, você tem esquinas que ensinam direito na perspectiva de, olha, você tem que sair daqui pronto para montar o seu escritório com técnicas, né, de relacionamento, de marketing para poder conquistar. Por quê? De que adianta você, como ela disse, se debruçar sobre a jurisprudência e não, tem um perfil legal na rede social, mas entendeu? veja, com técnicas de marketing, que isso vai funcionar. É projeto, é de propósito, Clara. Não quer sem dúvida. E eu tô falando de todos os ambientes, inclusive as faculdades públicas. Por isso que se demoniza a universidade pública. Por isso que nos Estados Unidos Trump ataca as universidades. Por isso que aqui no Brasil parte da extrema-direita, se não toda, ataca as universidades, ataca o pensamento crítico. Como eu falei no início, a reforma do ensino médio que tira disciplinas como filosofia, sociologia, são disciplinas que estimulam o pensamento crítico. Não é bom para o sistema que as pessoas pensem. Não é bom. Veja, é impressionante como, quando eu falo isso, na próxima Barbado, parece que eu estou de volta da década de 80, né? E que eu sou um sindicalista. Mas é isso. E olha que loucura. Por incrível que pareça, eu ter pensamento crítico, fazer uma avaliação, acaba fazendo com que, hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, eu me transforme em um profissional diferenciado. Mas é isso. E a nossa preocupação... Mas a nossa preocupação quando a gente entra em sala de aula... Não, quando a gente entra em sala de aula, a nossa preocupação com os nossos alunos é exatamente essa. Dizer, olha, não adianta vocês pegarem um chat GPT e trazer uma resposta. Tem um método que a Agatha usa, né, na sala de aula. Fala aí, Agatha, para os alunos fazerem as provas. Todo mundo fica naquela sanha, eu quero usar o telefone, professora, não olhe que a gente vai talvez colar aqui, pescar. Eu fiz um acordo com eles, Joey. Olha, vocês vão poder consultar uma folha A4, manuscrita. Pode escrever o que vocês quiserem, reza, pode escrever historinha, fazer desenho. Eu não vou conferir. Mas vocês só podem ter essa folha com vocês. Mas eu sei que, no fim das contas, a folha é opcional. Todo mundo vai com a folha preenchidinha, com conteúdo, e o desenvolvimento da prova é outro. Com certeza. Professor, olha, tinha tanta coisa interessante. Meu filho, você não viu o semestre todo? Não, mas eu vi para pelo menos fazer o resumo. Tá bom, tá em tempo. Sim.
Então, veja, a gente tá precisando usar É. criatividade. Não, sabe o que é doido? Aí eu vou falar do... Veja só, meu filho tem 15 anos, tá no primeiro ano do ensino médio. A gente vai ter que ensinar a galera a aprender. É. Isso. Percebe? É isso mesmo. Porque se eu vou lá e escrevo assim uma coisa, eu tenho uma resposta rápida, o que eu vou buscar? É Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, o processo de aprendizado envolve necessariamente a busca. O colocar no papel como você faz esse exercício faz com que ele raciocine. Vocês com certeza devem ter sido impactados por essa notícia de um estudo recente que mostrou que o ChatGPT está emburrecendo as pessoas, né? MIT. Uhum. É por causa disso? Ué, por que eu vou pensar se já vem ali pronto? Entende? E, de novo, Mal sabe o que tá por trás, né, Joey? Que você não consegue nada se Não, você mas veja, não utiliza a mas, de criatividade. novo, Se você não é o utiliza... básico. É, É o básico. é. O básico de, vamos lá, alguém chega pra você e diz, olha, eu tenho esse desafio. Eu sou um profissional, como você falou, por exemplo, vamos colocar uma outra profissão que não seja nem advogado, nem alguém do marketing, mas alguém chega pra você que precisa consertar alguma coisa. Você precisa se debruçar sobre aquilo. Médico. Não, E em você não cima viu agora? disso- Recentemente saiu da Microsoft. Rapaz, sim. aquilo ali é uma loucura. A Microsoft desenvolveu um sistema de IA fazendo uma análise, né, preditiva de vários exames, pegam vários exames, vários possíveis diagnósticos, e o resultado sai mais preciso do que o resultado dado por um humano. No final é virose. Mas veja, é tão louco isso, Joey, porque você sabe que vai chegar nessa utilização. Aí eu vou voltar para a questão do que eu falei sobre a internet. Vão ter serviços premium e serviços como esse. Exemplo, eu preciso... Quem quer, né? Quem quer ser diagnosticado Mas a dessa gente já forma? faz isso hoje. Vai dizer que você nunca buscou no Google algum sintoma. A gente já faz isso. Já. Veja, quem faz. Não, já faz. Você já fez isso, eu tenho certeza absoluta. E, cara, não estou valorando. A diferença é que isso ganhou um grau a mais. Beleza, tudo bem, mas, por exemplo, se eu quero realmente algo mais profundo, eu vou buscar um médico. Porque a relação é outra. De uma pessoa falando com você. E aí, olha que maluquice. A gente vai voltar, sabe o quê? A importância do médico residente que tá lá no postinho e que conhece o seu nome. Iberibarará. Vai voltar a isso. Só que isso vai ser caro. Só que aí Porque vai também. ser o tal serviço premium que você falou. Pronto. Quase artesanal, né? Feito por humanos. Exato. Que pra mim, a meta, em breve, deve comercializar o selinho de feito por um humano. O selinho hoje de verificado vai ser um feito por um humano. Exatamente. Não, e isso é um ponto Humanos importante. felizes. Rapaz, já tô pensando aqui. Olha, veja, isso aí é muito importante, essa reflexão. Por quê? Porque quem é que vai ter esse tipo de diagnóstico? A gente já sabe. Quem tem dinheiro. Não. O diagnóstico foi feito por IA. Sim, Tá entendendo? sim. Assim, aí os governos vão implementar. Aí, entende? Então, assim, a gente chega numa Mas por um situação. lado faz sentido. Faz. Eu não tô falando que não Eu vou faz falar agora sentido. da perspectiva de alguém que está, por exemplo, participando de uma gestão municipal. A universalização da saúde, principalmente tem um nome, Tecnosaúde não, como é? Tem um termo. Governo digital? A parte do governo Não, digital? tem um termo, eu estava lendo um dia desse, que é o seguinte, não, é você oferecer serviços digitais para a saúde. Exemplo, a pessoa de casa não precisar enfrentar uma fila para poder Sim, marcar sem exame e tal. dúvida. Mas a primeira triagem ser feita digitalmente. A triagem. Porque boa parte do tempo que você espera na UBS é triagem, entende? Uhum. Depois tem tal. Então, isso ajuda. Outra coisa, conhecimentos básicos. Boa parte dos problemas de saúde tem a ver principalmente com a educação, com acesso à informação. Então, a inteligência artificial utilizada para isso faz todo sentido. E alguns diagnósticos, inclusive, faz com que as filas, a demanda pelos equipamentos de saúde diminua, melhorando o serviço. Ok, por isso que percebe como é complexo? A gente nem pode ir por um caminho de demonizar completamente, nem de achar que é incrível. Eu não demonizo, até porque eu utilizo. Utilizo, inclusive, nas minhas próprias startups. Perfeito. Mas o que eu trago para reflexão é até que ponto nós vamos chegar e onde vamos chegar. Eu acho que vão barrar antes, porque me perdoe agora, viu? Que bom que vocês estão do outro lado da mesa. Mas se tem um povo corporativista mais do que advogado, é médico.
Vamos cuidar. E quem disse que advogado é corporativismo? Ah, muito, meu Deus do céu. Muito. Vou jogar aqui na mesa o nome prerrogativo. São Veja. básicas para a existência do Veja. advogado. Desculpa. Mas dentro desse ambiente de comunicação, você que já participou das duas fases, né? A comunicação antes da IA Sim. e depois da IA. Sim. O que é que você vê de diferença e o que é que você vê de potencial? A diferença é que, falando de universalização, a diferença é que se universalizou o que é estéreo, o que é genérico, o que tanto faz, o que não, de fato não faz diferença, entende? Muito. Esse lance de qualquer um pode fazer fez com que profissionais que realmente compreendem o processo, como você falou, não, o cliente voltou porque ele entendeu que tem estratégia. Tá dando uma separada do joio e do trigo. Muito conteúdo genérico, muita coisa igual, blá, 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 a gente vendendo isso, tentando vender isso no atacadão, sabe? Uhum. Para poder ter lucro. E de potencial, meu Deus do céu. Eu continuo, veja só. Parte do meu trabalho como tivemos essa oportunidade, é definir posicionamento online, ok? Uhum. E isso envolve, obviamente, leitura da política, de conjuntura, de conhecimento das ferramentas e blá, blá, blá. Antes eu pedia um mês para poder fazer um levantamento. Hoje eu consigo entregar em uma semana. Sim, otimizou, né? Na prefeitura. Boa parte do meu trabalho, ele é receber ofício, responder e-mails de entidades e fazer comunicação interna, do fluxo da comunicação entre as secretarias para poder comunicar os feitos da prefeitura. Ok? Sim. 80% disso eu automatizei. 80%, o que implica, claro, que 2 dias na semana eu não preciso trabalhar. 2 dias. Hoje eu consigo fazer nada. O que é um crime. Se souber utilizar, né? Eu tô falando hoje. Sim. Se souber utilizar, exatamente. Eu automatizei de tal forma que... E aí, por que eu falei que é um crime? Porque a tendência hoje, no Ocidente, muito por conta da nossa criação cristã, trabalhar. Que o trabalho dignifica o homem. Isso tem que ter um depende gigantesco. Não é todo o trabalho que dignifica o homem. E... como estamos no Ocidente, dentro do sistema capitalista, vende-se a ideia de que você tem que ser produtivo o tempo todo. E como dizia o burro Churran, nunca lembro o nome dele, da sociedade... Bill Churran, da sociedade do cansaço. Nós viramos algozes de nós mesmos. Nós não precisamos de alguém para poder estar com chicote. Então eu estou tentando lutar contra isso. Eu uso, de novo, vou voltar para o início do nosso papo. Eu uso inteligência artificial para trabalhar menos, para me dedicar a fazer nada. E como eu trabalho com criatividade, é fundamental. Eu tenho me tornado mais criativo, eu tenho me tornado um profissional melhor, porque quartas-feiras eu consigo ficar brincando com a minha cachorra ou simplesmente olhando pro teto por algumas horas. Aí quem tá me assistindo pode estar olhando assim, olha que vagabundo, olha que preguiçoso, entende? Uhum. E aí eu preciso apelar para Ailton Krenak. Eu preciso apelar pra Nego Di, não, meu Deus do céu. Nego Di é horrível. Esqueci o nome dele. Nego... Que fala o seguinte. Essa ideia de ser produtivo, ser útil, está nos adoecendo. Mas adoece Está mesmo. nos adoecendo. Eu quero ser... Ele falou assim, eu quero ser vadio. Foi algo assim. Vai aparecer o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. Que eu quero ser isso, porque... Meu Deus. Claro, pra que você trabalha? Pra que você trabalha? Pra que você faz o que você faz? Tem que Se não for pra fruir. Pra fruir, pra e aí viver. agora eu vou falar bem da religião cristã. Se Deus nos fez tão perfeitos e fez tudo tão perfeito, nos fez a sua imagem e semelhança, Ele fez esse planeta, essas relações, pra gente fruir. Pra gente viver pra ter empatia. Pra gente poder usufruir das delícias que Deus nos deu. Junto, Só que a gente não faz isso porque a gente tá muito ocupado trabalhando. E quando tenta descansar, fica preocupado porque aquele tempo podia estar fazendo outra coisa. Isso é puro suco de ideologia.
É só ideologia que eu tento lutar contra. E eu ganhei ferramentas novas para isso, que é a inteligência artificial. Antes eu tentava encontrar método ágil, né? Quem trabalha com administração sabe o que é isso. Sim. Tentar... Scrum. E veja, um dado interessante. Na maioria das pessoas que me perguntam sobre inteligência artificial, Joey, tem alguma ferramenta que faz isso? Joey, tem alguma coisa... E aí eu pergunto mais sobre o trabalho. Na maioria das vezes, essa pessoa não precisa de uma ferramenta de inteligência artificial, ela precisa estabelecer melhor os processos. Internos. Conhecer seus processos internos, identificar gargalos e resolver. Mas é como você falou, aí é um atalho, né? Mais rápido, mais simples. E aí, se você não tem o trabalho duro de pesquisar, você de fato não aprende. Você não vira uma pessoa, um profissional melhor. Eu fico num misto entre ser empático, porque, porra, tá todo mundo tentando sobreviver, eu entendo, você busca o atalho, eu busco o atalho, e ao mesmo tempo dizer assim, puta merda também, né? Porra, o que é que vai te diferenciar? Por quê? Por que eu escolheria você e não outro profissional para poder ofertar o serviço que eu preciso nesse sistema? Esse pensamento crítico demanda um tempo. E como é que você faz isso se você está muito ocupado trabalhando, né? Você diz, ninguém está olhando para os pontos negativos da IA, mas falta tempo para se refletir sobre, para se problematizar, para cobrar algo que já deveria existir, que é uma regulamentação mínima sobre a inteligência artificial e o desdobramento. O máximo que a gente tem é uma alteração, veja só, no Código Penal, que aumenta a pena de quem utiliza a inteligência artificial para a criação de conteúdo que ofenda a mulher. Então, você tem uma ferramenta que está estampada na lei como algo utilizado para o mal. Por que a gente não está regulando para prevenir esse tipo de conduta e não já punindo? A gente só tem uma punição e cadê todas as outras esferas de alcance? Ninguém vai falar a respeito, ninguém pensa a respeito. Mas isso aí entra o debate assim, político também, né, Agatha, que é isso, assim, a Google, as Big Techs não tem nenhum interesse, né, nesse tipo de regulação, e enquanto eles puderem, agora vão ter interesse, porque o Supremo deu uma cutucada. Sim, exatamente. Então, a cutucada do Supremo vai facilitar, né, na verdade, essa regulação, eu penso, né, pelo menos a parte das plataformas. Dentro do podcast que eu falei, eu estava escutando uma fala do Flávio Dino sobre o STF está sempre sendo chamado a arbitrar as coisas porque os poderes não estão cumprindo o seu papel, não arbitra. Lembrei não, achei. Nego Bispo, ele falava o seguinte, sim, sobre trabalho no capitalismo, eu sou vagabundo, pobres são vocês que não podem passar um dia sem trabalhar. É exatamente isso, e parece um absurdo, quem está nos escutando, você cresceu ouvindo que o trabalho dignifica, que você não pode ser vagabundo. Inclusive, até pouco tempo atrás no Brasil, era crime de vadiagem, né? Isso. Sendo que, para você assimilar conhecimento, para você pensar, você precisa de um tempo de fazer nada, de não trabalhar. Porém, de novo, a máquina precisa continuar funcionando e, para isso, não mede esforços em moer gente. E a gente tem que ter esse tempo de leitura, tempo de tocar violão, né? O tempo de fazer... É importante fazer um disclaimer, tá? De dormir. Me perdoe lhe interromper. Repare uma coisa, mas esse debate ainda é extremamente privilegiado. Eu sempre preciso lembrar disso. Porque se eu chego e digo o seguinte, você tem que ter um tempo para descansar, e a pessoa tá na escala de 6-1, ele vai olhar pra mim, tá assistindo, por acaso tá assistindo, vai se arrombar, quer dizer, vai se danar. Que tempo? Eu tenho que sobreviver. Debate sobre produtividade é um debate privilegiado. Porque tem pessoas que simplesmente não têm tempo para isso. Isso precisa se mudar. Não é possível que as pessoas achem normal alguém trabalhar 6 dias e folgar um só. No século XXI. Veja que loucura. A gente aqui numa sala... Com a ajuda da IA. Com a sala ar-condicionado, com inteligência artificial. De novo, meu Deus, a gente está discutindo inovação, inteligência artificial... E tem gente que não pode ficar com a família porque tem que trabalhar para poder sobreviver. Entende? É até anticapitalista, porque a pessoa, quando não está produzindo, ela vai consumir. Esse então você vai burro. mais tempo para consumir. Ele é burro. O melhor sistema que a humanidade já conseguiu criar para produzir. Para poucos. A ideia é essa. E se a gente minimamente diz, cara,
Como você disse, o cara... Você falou 2 milhões. Estamos falando de pessoas, Clara, que ganham bilhões. Eu sei. Se a gente ganhar esses 2 milhões durante 100 anos, não chega nesse valor. Pra quê? Bilionários não deveriam existir. É um ultraje, é um absurdo a gente, inclusive, aceitar que isso existe. E quando tem um mínimo de querer que ela contribua só um pouquinho, há uma gritaria. Mas só existe porque, nesse momento, tem pessoas que não são bilionárias, mas alimentam o sonho de ser. Que não querem. Que não querem. Pois é. Que não querem. Pois a minha lógica é, quanto mais imposto eu pagar, melhor. Mas significa que eu tô contribuindo, que eu tô ganhando, que eu tô recebendo. Exato. Olha, Joe, eu queria ficar aqui passando com você a tarde toda, a noite toda. Eu acho que deu vários insights, né? Muito, muito bons. Mas pra gente fechar, eu queria que você só falasse assim, para quem está nessa área de comunicação, né? Você que está aí, você que é comunicador, né? Enfim, é palestrante. E também para quem, enfim, quer utilizar a inteligência artificial com inteligência humana, né? Eu diria assim. O que você daria de dica? Hoje, as pessoas que, quando a gente fala de inteligência artificial, elas estão divididas em 2 grupos. Ou quem está sofrendo... Você vai dar um corte bom. Hoje as pessoas... Quando a gente fala de inteligência artificial... As pessoas que escutam isso, eu posso dividir em 2 grupos. Ou elas estão sofrendo do FOMO, é uma sigla para Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, né? Meu Deus, eu preciso usar isso. Ou a síndrome do catálogo da Netflix. São tantas opções que as pessoas ficam perdidas. Então, hoje, eu diria o seguinte, desconfie. Acima de tudo, desconfie de promessas mirabolantes, de com poucos prontos você fazer isso, basta fazer tal coisa. E antes de buscar uma inteligência artificial, veja se faz sentido para o que você precisa agora. Perfeito. Identifique no seu trabalho o que é que hoje é algo repetitivo que com certeza você conseguiria automatizar. Talvez esse seja um começo, um caminho para você buscar uma inteligência artificial. O que é fundamental que você esteja presente, o que é estratégico, aí eu não alienaria para a inteligência artificial. Entende? Então, por exemplo, se o seu trabalho hoje é ler muitos e-mails, redigir relatórios, entende? Faz sentido você buscar. Então, busque a IA de acordo com a demanda. Primeiro, liste as demandas. Encontre os seus gargalos, depois busque a IA. Muito bom. Até acrescentaria uma coisa, né? Entenda primeiro o que é a IA. Então, busca conhecer. Perfeito. E passa por esse filtro inteligentíssimo que você sugeriu. Porque é ferramenta, só que a galera, você não sabe usar, você que vira ferramenta, entendeu? Exatamente. É importante dizer o seguinte, inteligência artificial não é inteligente nem artificial. Isso. As pessoas estão indo, de novo, é marketing. A pessoa vai na perspectiva de caramba, é tão inteligente, e aí você acaba achando que você é burro, que você não sabia fazer, mas tudo que ela tá, o que tem de melhor no IA foi algo que você disse para ela. Antes de mais nada, a IA só vai trazer respostas boas se tiver perguntas boas. Isso. Essa é a ironia do ChatGPT, né? A ironia do ChatGPT é que hoje o problema não é acesso à tecnologia, é clareza de pensamento. Se você não sabe o que pedir, ela vai trazer qualquer coisa. É nesse momento em que nós estamos. Vão fazer curso de filosofia, vão ver museu, vão falar com as pessoas. Vão ler. Voltem a ler. Vai ler Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Exatamente. E é o que a gente está vivendo no contexto da inteligência artificial, né? Então, assim, a gente falou, inteligência artificial é utilizada como um atalho, mas lembrem o que Joey disse, inteligência artificial não é atalho, ele é uma ferramenta, né? Se a gente utilizar como atalho, a gente pode cair, né, em muitas armadilhas dela, né? E até como atalho, você tem que saber para onde você quer ir. Sim. Para não ficar andando em círculos. Que foi uma outra coisa que a gente já falou aqui. Então, gente, eu acho que é isso. Joy, obrigada. Muito bom estar aqui contigo hoje. Acho que a gente teve aqui uma possibilidade de compreensão. Eu acho que primeiro de alguns que eu acho que a gente poderia ter, né, travar. Porque é um bate-papo que tem muitas camadas, Sim. Acho que daria até pra gente dividir, né, por temas, mas porque de fato são muitas questões, mas acho que a gente cumpriu o nosso papel. O papel que era falar um pouquinho como é que a comunicação ela, né, tá sendo impactada pela inteligência
inteligência artificial. E aí, lembrem, né, que no fim das contas, a inteligência artificial, ela não vem substituir a voz humana. Na comunicação, nas relações, ela nunca vai substituir a voz humana. Porque a criatividade do ser humano, tudo é como o Joy disse mesmo, né? O ser humano, ele tem as potencialidades próprias dele. Então, que a gente utilize a inteligência artificial. Sigam, inclusive, o Instagram de Joy, né? @Insta do Marcolino, é porque eu me esqueço que ele é Marcolino. @Insta do Marcolino. Sigam também o do nosso Instagram, @Falando as Claras. E a gente agradece aqui a audiência. Compartilhem se acharem que o conteúdo fez sentido para vocês, né? E façam também as críticas. A gente está aqui para receber as críticas. Para pensamento crítico é isso, né? A gente recebe as críticas e vai avançando com esse pensamento. Muito obrigada e até a próxima.